Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas, que, devido à inversão psíquica e influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Relaxar nosso corpo, deixar a coluna ereta. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Concentre-se. Vamos ler agora a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões da nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controladas por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas,
que, devido à inversão psíquica e influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e, com isso, ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Então, vamos continuar ouvindo esse texto, depois vamos continuar nesse mesmo capítulo. Procure ser livre para ser bom, para fazer o bem, para ser justo, para ser amoroso, para ser sensato, para ser compreensivo, para ser conscientizado. Que assim seja. Nosso corpo, deixar a coluna verticalizada, soltar os ombros, relaxar todo o corpo, ligarmos-nos a Deus, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados. Solta os ombros, fecha os olhos. Agora vamos dar continuidade ao livro, que é muito bom, ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. Estamos vendo cada dia um capítulo. Vimos a inveja, vimos a inversão, projeção. Agora, a técnica dialética de interiorização. As pessoas falam de si através dos outros. Que cada um resiste em admitir em si mesmo, sairá filtrado através dos comentários que tece a respeito de terceiros. Isso é fácil de ser percebido através da técnica dialética de interiorização da trilogia analítica. Usamos o nome dialética, pois a técnica usada é o de diálogo, para se comparar dois elementos e chegar a uma conclusão. E o método também é o dialético kepiano. Ler o método dialético de Norberto Kepp, capítulo 8. O cliente, primeiro elemento, é comparado à pessoa de quem ele fala. Segundo elemento, para se chegar a uma conclusão, que é a interpretação. Por exemplo, a cliente CV estava muito preocupada com a conduta da irmã. Essa, recém-separada do marido, passara a apresentar uma conduta sem equilíbrio, deixando-se envolver por um rapaz bem mais jovem, golpista e desonesto, interessado que estava em se aproveitar do dinheiro que o marido dela lhe deixara. CV temia que em pouco tempo a irmã ver-se-ia sem dinheiro sozinha, agredida pelo novo namorado. Tentou pedir ajuda ao ex-cunhado, sugerindo que interferisse na situação. De acordo com seu relato, o ex-cunhado mostrou-se muito nervoso e sem condições e vontade de ajudar sua ex-mulher. CV apresentava-se muito ansiosa durante o relato, mostrando forte identificação com a irmã. Como procederia diante daquela situação? Como ajudar a irmã e salvá-la da situação tão delicada em que se colocara? Pedi-lhe que fizesse associações de ideias às pessoas de quem falava. E as respostas foram: associação com a irmã, doença, desonestidade, loucura.
associações com o cunhado, paranoico com a situação, não conseguia ter tranquilidade para compreender o problema e ajudar. Interpretação. CV via através dessa situação que ela própria não conseguia ver sua desonestidade e loucura com tranquilidade suficiente para ajudar a si mesma. CV censura a consciência de sua doença, incapacitando-se de ver os problemas com objetividade para resolvê-los. Veja o leitor que a situação da irmã, do novo namorado, do ex-cunhado, funcionava como um espelho do que se passava com CV mesma. Todas as vezes que tinha de se conscientizar seus problemas para resolvê-los, ficava muito nervosa e agitada. Negava o que via, usava de todos os mecanismos para rejeitar sua consciência, de tal forma que jamais conseguia resolvê-los. Que disse de seu ex-cunhado que ele não conseguia ver os problemas da ex-mulher sem envolvimento emocional e com objetividade para poder ajudá-la, era o que ela própria fazia consigo mesma. Note, o leitor, que é necessário comparar uma situação externa ao que se passa no interior da pessoa. É de extrema importância a técnica dialética de interiorização, pois se o analista não trabalha com as associações de ideias dadas pelo cliente, ele corre o risco de projetar seus problemas no seu paciente. Outro perigo é de o cliente esconder os dados mais importantes sobre a sua doença, o que normalmente faz, mas através da técnica de espelho ou interiorização, esse risco fica controlado, pois de quem quer que o cliente fale, de alguma maneira, está falando de si mesmo. Veremos o próximo capítulo desse livro, chamado Liberdade. Muito bom esse livro. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos... Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, descontraí-lo mais e mais. Coluna ereta, pés separados, entrelace as mãos, encostando os polegares. Vamos ver agora a continuidade do livro ABC da trilogia analítica. O último capítulo que nós vimos foi falamos da inveja, falamos da inversão. Agora vamos falar sobre a projeção. A projeção é um mecanismo psicológico de fuga. De fuga à consciência dos próprios problemas. Através dela, o indivíduo projeta nos outros as suas próprias características. O doente faz como o projetor de slide, que projeta na parede as imagens que estão contidas nos negativos. Chega a pensar que aquilo que se vê está realmente no outro, assim como se tem a sensação de que as imagens projetadas estão verdadeiramente na tela e não na máquina projetora. O indivíduo pode projetar tanto seus problemas como as suas qualidades, o que lhe causa grande perturbação e alienação de si mesmo. Aquele que projeta muito tem toda a sua problemática sem controle. Se nós não conseguirmos controlar um problema em nós mesmos, também não conseguiremos controlá-lo em outras pessoas. A doença que não conscientizarmos em nós, também não veremos nos outros e nos tornaremos presas fáceis em suas mãos. Por exemplo, aquele que não percebe a sua inveja será vítima da inveja dos outros, pois não terá defesas psíquicas para tal problema. A cliente VX
deixava-se abater tremendamente pela inveja que a irmã lhe tinha. Queixava-se de que sua mana sempre a puxava para baixo. Trazia ideias pessimistas e de censuras. Dizia que todas as vezes que estava alegre, vestindo roupas novas, mais elegante, mais espontânea entre amigos, imediatamente a irmã tecia alguma crítica para censurá-la, que não devia gastar tanto em roupas, que estava exagerando na sua maneira de expressar alegria, que era muito otimista, etc. Quando VX se divertia, a irmã procurava estragar tudo com comentários azedos. Ao comprar um carro novo, ela ouvia: Puxa, mas você já vai trocar novamente de carro? Quando viajava para uma finalidade que iria beneficiá-la, como um congresso de que participou na cidade do Rio de Janeiro, a irmã criticava: Mas você vai ter um fim de semana realmente incrível. Enquanto isso, eu tenho que ficar aqui trabalhando. O problema é que VX se deixava abater a cada comentário da irmã. Tudo que essa dizia ficava lhe martelando a cabeça. Acho que realmente deveria ser mais recatada. Será que sou muito vaidosa? Talvez devesse ficar com meu carro velho. Por que querer um carro novo? Talvez minha irmã tenha razão. Eu esteja querendo demais. O que VX não percebia é que ela própria pensava como a irmã e que negava para si mesma felicidade. A isso chamamos inveja na trilogia analítica. É a atitude que a pessoa tem de ir contra, negar, resistir, até desconfiar da felicidade própria e dos outros, mesmo que ela pense que isso é o que mais deseja em sua vida. A senhora Vergis sentia na sua inversão que a felicidade, a alegria, o seu desenvolvimento em si eram um erro. E pensando assim, sabotava a sua felicidade e também ia contra a felicidade dos outros, mesmo que não percebesse. Enquanto via o mal vindo só da irmã, não conseguia se libertar das suas críticas, pois projetava na irmã sua própria atitude de inveja. Por isso é importante vermos através dos outros os nossos problemas. O próximo pode ser espelho das dificuldades que nos perturbam e não conseguimos distingui-las. Outro exemplo de projeção é que o indivíduo faz com suas qualidades. Cliente MS veio muito aflita certo dia à sessão de análise, pois via-se envolvida afetivamente com duas pessoas, um marido e um amigo. Isso lhe causava enorme angústia, pois ficava balançando entre os dois sem saber qual deles deveria escolher para sua companhia. Estava especialmente agitada aquele dia e censurava-se, pois notava sua indecisão e imaturidade afetivas. Através da técnica de interiorização, a pessoa torna-se capaz de perceber o que está projetando nos outros é o que tem no seu interior psicológico. Para isso, perguntei-lhe: a que associa seu marido? Confusão, aflição. Está sempre aflito e angustiado. E o seu amigo acalma. Ele parece uma pessoa calma diante dos problemas. Interpretação: MS estava, na realidade, sempre indecisa entre duas atitudes opostas dentro de si própria. Diante da visão de suas dificuldades, não sabia se devia se afligir ou permanecer calma para solucioná-las. Seu amigo simbolizava a calma que tinha dentro de si mesma. De fato, são frequentes seus estados de angústia e quando conseguia manter-se calma diante de algum problema, sentia-se muito bem. Essa polaridade interna ela projetava nesses dois indivíduos, tornando difícil a sua escolha. O grande problema no mecanismo de projeção é que o indivíduo projeta nos outros a causa dos males que ele próprio está se causando.
isto é, ele próprio se ataca e ataca a sua vida, como resultado de sua psicopatologia e da sociopatologia, o que aprendeu da sociedade, e culpa só os outros, consequentemente, está num mecanismo de autodestruição sem fim, pois por não enxergar as causas reais do seu sofrimento e prejuízos não consegue solucioná-las. Kepp alerta para o fato de que somente a pessoa interiorizada, que reverte o mecanismo de projeção e aceita em si os problemas que antes via só nos outros, é que inicia a caminhada para a cura de suas doenças orgânicas e psíquicas, neuroses e psicoses. Continuaremos amanhã, no próximo capítulo, a técnica dialética de interiorização. Este livro é importantíssimo. Devemos fazer análise individual e fazer também análise em grupo. Estudar. Tudo isso vai nos beneficiar bastante. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar nossa coluna, soltar os ombros, suavizar os braços, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica, que é um resumo feito pela doutora Cláudia. Então vamos ver agora qual é o capítulo. Hoje vamos falar sobre a inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvestidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente, e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente social, que influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo, por estar enganada. Ela acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride o outro porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco,
drogado ou alcoólatra que acredite ser a vida alienada mais prazerosa, que lhe trará mais vantagens. Do outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com sofrimento, a consciência com restrição, o trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. Então, de fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto, verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo, fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo egoísmo. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem, faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro burro por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico. E acabe seus dias abandonado num sanatório psiquiátrico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS.
hospede-se nos hotéis, cheira tal e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade, com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade, no sentido de perceber nossa inversão e a da sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação e não mais como a nossa inversão a percebe, aquela vozinha chata que martela nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então vamos assim estar bem atentos em tudo aquilo que a consciência nos mostra e saber modificar nossos hábitos perniciosos. Assim, nós nos libertaremos de todo mal, de toda dor, de toda doença e auxiliaremos a nossa família e a sociedade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar a mente, deixar a coluna ereta, relaxar os ombros, entrelaçar as mãos encostando os polegares, pernas relaxadas, pés separados. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O capítulo é a teomania e a transcendência. Como já escrevi em meu livro, Cláudio Pacheco, As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico. E as mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais às questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesma através da beleza física e atributos pessoais. Vamos ver agora o capítulo que fala da inveja. Os leitores irão notar que muitas vezes usarei o termo inveja no decorrer desse trabalho. Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Freud deu o nome de instinto de morte, Thanatos, a essa conduta que via como proveniente de um inconsciente natural. Freud já havia percebido que nos doentes mentais mais graves, os psicóticos, havia um componente patológico de inveja muito forte. Melanie Klein, outra psicanalista genial, aprofundou-se um pouco mais no estudo da inveja, atuando nos processos psicológicos doentios. Norberto Kepp alargou ainda mais essa compreensão, verificando que a inveja é a raiz de toda a problemática humana, tanto no sentido psicológico individual como no social. O sentido da inveja para Kepp é diferente do sentido que o povo normalmente dá para esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, invidere, quer dizer não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra inveja deve ser retirado da sua origem etimológica. Invejoso é o indivíduo que não quer ver. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro.
não quer ver o que é, pois tudo que é por si é bom. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira. A realidade original era somente boa, bela e verdadeira, até que o ser humano começou a estragá-la pela inveja, pois o bem do outro, o bem que é exterior a nós, traz a consciência dos nossos males, como uma dialética automática, comparação. Essa consciência desejamos destruir, assim como o feio quer quebrar o espelho que lhe mostra feiura. O ser humano quer brilhar sozinho e com isso acaba destruindo não somente a beleza à sua volta, como a sua própria beleza. Na trilogia, nós vemos a inveja como a base de todos os problemas psicológicos que dela decorrem e são imediatamente ligados, até a mania, desejo de ser como um Deus, a megalomania, ideias de grandeza que estão englobadas na teomania, o narcisismo, adoração de si mesmo, do próprio corpo, da própria personalidade, a arrogância, achar-se sempre certo, o dono da verdade, a alienação e a inversão, que seriam as mais graves de todas as consequências. O invejoso é aquele que é contra, que diz não para o que ele próprio, no fundo, mais gosta, o que é bonito, o que é veraz. Essa negação é feita sem que a pessoa o perceba claramente, e ela pode direcionar toda a sua vida para a infelicidade, levada por essa patologia inconscientizada. Alguns chamam a isso masoquismo, outros sadismo, desejo de fazer e fazer os outros sofrerem. Estamos sempre querendo estragar nossos bons momentos e os bons momentos dos outros. Essa é uma atitude tão grave, tão infernal, que mal podemos nos livrar dessa trama. A isso nós chamamos inveja universal. Universal porque ela é característica de todos os indivíduos, de todas as raças, e porque é dirigida a todo o universo, a toda a obra magistral de criação divina. Cada qual justifica essa inveja universal por meio de um sistema de ideias, filosofia de vida. Cristianismo, judaísmo, por exemplo, sempre apregoaram a necessidade de sofrer para alcançarmos a Deus, o céu, como se Deus fosse um carrasco querendo o nosso sacrifício, que estivesse aguardando a primeira oportunidade para promover uma punição. Não existe indivíduo que não seja invejoso. Existe aquele que tem maior ou menor consciência de sua inveja, podendo, portanto, discernir mais ou menos as causas de suas más escolhas na vida e controlar melhor sua conduta, preservando sua felicidade. Mesmo podemos dizer dos indivíduos poderosos que, pela inveja inconscientizada, não permitem nem a felicidade do povo, nem de si mesmo, pois também pisam a própria vida, não somente na de seus escravos. Fomos presenteados com tudo em abundância para vivermos na riqueza, na saúde, na descontração, na alegria, na usufruição, na realização. Enfim, o Criador queria que todos vivêssemos na felicidade e nós permitimos que um pequeno grupo de doentes mentais que detêm todo o poder em suas mãos roubem-nos o que nos é de direito. Eles criaram uma sociedade doente e invejosa, com guerras, fome, pobreza, doenças, destruição, verdadeiro caos no planeta. E ainda se queixam da vida, mas tudo isso com a nossa conivência. Vivemos um inferno dialético, ou seja, recebemos como herança dos nossos antepassados uma civilização baseada na filosofia dos problemas. E, por outro lado, alimentamos e passamos para frente o mesmo engano. Por que não paramos por aqui esse ciclo infernal?
Os únicos contrariados com isso seriam os indivíduos que mais se identificam com o lúcido, na inveja e no desejo de destruir. A grande maioria dos problemas humanos foram criados pelos indivíduos mais doentes e pela sociedade, que está muito doente, com a nossa conivência e omissão. Estão todos aí e ignorar a consciência deles não vai nos ajudar em nada. Mas é preciso notar que nós não temos tido realmente a intenção de acabar com os problemas. No Brasil existe um ditado que diz: por que simplificar se podemos complicar? Isso mostra bem que não aceitamos algo bom sem fazermos algo para estragar. O homem com poder é perito em criar sistemas sociais complexos e problemáticos, que acabam sempre por originar dificuldades incríveis para todos. Muitas mulheres poderosas do lar são peritas em criar problemas na vida familiar, na vida íntima, no relacionamento com filhos, amigos, namorados, maridos, amantes, etc. Parece que o povo aprendeu que a vida só é vida com problemas. Algumas mulheres procuram controlar um pouco esse aspecto, poupando pelo menos seus entes queridos e tentando preservar a paz de espírito deles. Mas certas pessoas são verdadeiras feras de inveja, fazendo questão de criar um caos para si mesmas e para quem está ao seu redor. Sabemos que as mulheres são tidas como seres mais invejosos. Diria que elas estão mais inconscientizadas por essa atitude tão autodestrutiva, pois todos os seres humanos, incluindo homens e crianças, têm inveja. Hoje penso na loucura que é essa atitude dos seres humanos. Quanto mais neuróticos o indivíduo e a sociedade, mais são contra a felicidade. Obviamente, isso não é perfeitamente consciente para nós, e principalmente que a causa mais profunda desse fenômeno seja a inveja universal. Nós acreditamos que o desejo maior na vida é a felicidade. O que mais desejamos é justamente o que mais rejeitamos. Por exemplo, o desejo que muitos têm de mudar de vida, que se viajarem para esse ou aquele lugar, se mudarem de país, emprego, situação, namorado, então serão felizes. Mas isso acontece devido à inveja e ingratidão, pois assim como a pessoa não é grata e feliz com o que tem de bom na vida agora, não se sentirá bem feliz onde quer que vá e com o que quer que faça. Sim, o ser humano, homens e mulheres, sofrem, têm neuroses, psicoses, por simplesmente serem incapazes de aceitar a felicidade que a vida lhes oferece, com o agravante de que os mais loucos, poderosos e a sociedade que formaram fazem tudo para roubá-lo. Tenho a esperança de que, conscientizada a verdadeira causa da questão, a humanidade mude de atitude, passando a usufruir todo o bem que lhe foi destinado. Então é importante revermos cada vez mais esses estudos, porque é assim que vamos nos preparar cada vez mais e nos conscientizar cada vez mais. Esse livro, o ABC da trilogia analítica, deve ser muito bem estudado. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar o corpo, suavizar o coração, a mente, coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Relaxe o corpo, deite-se ou sente-se. Fique tranquilo e sereno. Abra seu coração para Deus. Feche seus olhos. Vamos ouvir agora o ABC da trilogia analítica. Capítulo novo.
Vamos ver agora o texto da Thelmania. Tel significa Deus e mania, mania de querer ser Deus. A Manel é participante das neuroses e psicoses. Kepp percebeu que a verdadeira raiz das neuroses e psicoses, diferentemente do que Freud acreditava, é a teomania, o desejo escondido em todos os corações humanos de ser poderoso como um Deus. Em casos mais graves de psicose, verifica-se claramente o desejo do indivíduo de ser mais poderoso do que Deus. A teomania, porém, se manifesta sob várias nuances. No sexo masculino, ela aparece mais na forma de megalomania. O homem, na maioria dos casos, quer ser o mais poderoso na sociedade, através do dinheiro, da sua inteligência e da sua realização. Por isso, trabalha mais para o engrandecimento do seu patrimônio, de sua empresa, etc., e não para o benefício da sociedade em que vive. Nas mulheres, a teomania já se manifesta mais sob a forma de narcisismo, ou seja, a adoração de si por si mesma, pelos seus atributos pessoais. A mulher acha que só pelo fato de ser quem é, já está encantando a humanidade. Mesmo que não perceba, é assim que pensa, no fundo. Por isso exigem sempre ser admiradas, amadas, valorizadas, não pelo que realizam, mas pelo que são e muitas vezes só pelo seu corpo, como se fossem verdadeiras musas de beleza ou de grande sensualidade. Outro campo de manifestação da teomania da mulher neurótica é o poder que exerce sobre os membros da sua família, onde age como uma espécie de capataz. Dentro de casa, realiza todos os desejos de exploração, domínio, de chantagem afetiva, criando indivíduos muito desequilibrados como filhos, num ambiente insuportável para todos. Por isso podem se tornar ainda mais desagradáveis do que os homens doentes, pois para ser melhor na realização, o homem precisa pelo menos fazer algo que agrade os outros, para que possa ser admirado e aceito. Com isso é obrigado a sair de si mesmo e trabalhar com a realidade. Esse é o motivo porque o homossexual é narcisista e a lésbica tende mais para a megalomania. O primeiro supervalorizando o próprio corpo e a segunda querendo se destacar no poder social, econômico e na inteligência, ambos competindo com os rivais, dos quais têm inveja. A teomania, que é ligada à inveja, é a raiz de todos os males humanos. É a base de todos os demais problemas psicopatológicos que, ao contrário do que as outras escolas psicológicas afirmam, não são advindos de questões inconscientes, genéticas, orgânicas ou puramente sociais. Porém, a mulher pode se apresentar vestida de muitas roupagens diferentes. Por exemplo, a pessoa perfeccionista também sofre desse mal, pois não admite ver defeitos em si e nos outros. Muito intransigentes e fanáticos, os perfeccionistas têm uma aparência de bondade e humildade, mas exercem mais a função de acusadores do que os agentes de desenvolvimento social. São aqueles que se deprimem tanto em se ver falhando e chegam a vencer, ou aqueles que se acham tão certos e são sempre prontos a apontar o erro dos outros. O pensamento teomânico é o seguinte: como eu, fulano de tal, tão perfeito, posso cometer erros como esses? Infelizmente, a sociedade humana é organizada de maneira a dar vazão a todas essas tendências patológicas dos seus componentes, o que acaba de criar um ciclo vicioso de retroalimentação, praticamente sem solução, caso não seja conscientizado
Indivíduos criam sistemas para alimentar sua loucura. E a sociedade enlouquecida ajuda a criar indivíduos mais doentes. Note os livros, por exemplo, a força que a propaganda tem no sentido de alienar o povo. Poder econômico, político, social são frutos da teoria individual, aplicada à estrutura da sociedade. Foram os indivíduos mais teumânicos que criaram leis desonestas para preservar o seu poder. É a própria estrutura social doentia que cria novos indivíduos teumânicos. Então, esse livro aqui da doutora Cláudia, ele precisa ser muito bem estudado, porque tem elementos importantíssimos que vão nos auxiliar. E a pessoa, através do estudo, da análise individual, da análise grupal, ela vai se reestruturando em bases não patológicas. Fica com Deus. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos soltá-lo, descontraí-lo, relaxar os ombros, manter a postura ereta, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos nos ligar a Deus e agora vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. O amor. O amor nos mostra beleza. De acordo com a compreensão de Norberto Kepp, o amor é o único sentimento real e é extremamente saudável, quer seja no sentido físico como no psíquico. O ódio, a raiva, a inveja são atitudes contra o sentimento de amor e não são sentimentos no verdadeiro sentido da palavra. Se o ser humano quer se desenvolver na vida e ter mais consciência dos problemas e de sua solução, é necessário que ele procure incentivar seu sentimento de afeto. Isso porque ele proporciona paz interna e tolerância ao vermos os nossos erros e os dos outros. A conscientização da inveja na pessoa amorosa também lhe traz tranquilidade pela aceitação do que é bom, belo e verdadeiro na sua vida e na dos outros. Só o amor é capaz de tolerar a consciência do mal próprio e de terceiros. Ele também é paradoxal, pois só os indivíduos muito afetivos admitem que dão pouco amor e os mais arrogantes e cheios de ódio julgam-se cheios de afeto. O amor sempre leva para o progresso, para a alegria, e isso obrigatoriamente proporcionará uma sanidade orgânica e psicológica muito grande, porque ele não é um sentimento de ataque, mas de preservação da vida. A tal ponto isso é sabido que sempre se associa o amor ao bom funcionamento do coração. E o simbolizamos com o desenho de um coração vermelho, bonito e saudável. Ele também é responsável pela boa circulação sanguínea, pois traz a descontração muscular, o relaxamento. O contrário é a atitude neurótica da pessoa, que devido às emoções de raiva, medo e inveja, está constantemente lançando noradrenalina e adrenalina na corrente sanguínea, que tem função constritora. Isso provoca a contração muscular e impede que o sangue circule bem. A pessoa afetiva é descontraída. A que rejeita o afeto é tensa e rígida, chegando a causar problemas graves na postura, na musculatura, na coluna e em todo o funcionamento do organismo, sofrendo frequentemente problemas cardíacos. Quando na trilogia analítica falamos sobre a vida afetiva, geralmente as pessoas têm dificuldade em compreender a que nos referimos. Ela não é algo que venha de fora, que dependa de um relacionamento ou de uma pessoa para existir. O
O amor é inato em nosso íntimo, porém depende de nossa aceitação para se manifestar. É um movimento de dentro para fora, no sentido de querer levar o bem aos objetos amados. Generosidade. É ele que fornece a energia básica necessária para toda a ação intelectual e física. Quando estamos diante de uma paisagem bonita, um animalzinho gracioso, uma flor delicada, uma pessoa bondosa e verdadeira, o sentimento que nos invade não é gerado naquele momento, causado por aquele objeto, mas é por ele despertado. E se o indivíduo não for muito invejoso, o sentimento de amor se manifesta com maior intensidade. Porém, mais amor ainda é necessário para a aceitação da consciência da nossa psicossociopatologia, problemas psíquicos e sociais, e esforço para solucioná-los. Portanto, se houver um treino para uma atitude de interiorização constante, o ser humano poderá desenvolver muito a sua vida afetiva e usufruir mais dela. Ela existe constantemente no nosso íntimo, e a sua rejeição é fonte de grande angústia e mal-estar. Existe, porém, uma grande diferença entre afeto e erotismo. Muitas vezes um pode até se opor ao outro, no caso de utilizarmos o sexo e as fantasias sexuais para fugir da realidade dos problemas da realização do bem social. Amor é sinônimo de tolerância com a consciência, de percepção da realidade. Por isso, o filósofo Santo Agostinho já explicava que só os que têm muito amor conseguem reconhecer as próprias misérias e as da humanidade, e só o homem interiorizado é um homem bom. Amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade, e espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e as dos demais, para conseguir corrigi-las. O contrário do amor é o medo e a inveja. Demonstrar amor pelos nossos filhos, demonstrar amor pelos nossos amigos, demonstrar amor por tudo que Deus nos oferece, cuidar, ter empatia, amor pelo grupo, amor para a trilogia analítica é o mesmo que espiritualidade. E espiritualidade é ação boa, bela e verdadeira. Portanto, o amor se mede através da quantidade de obras boas e verdadeiras que o indivíduo realiza em sua vida e da tolerância que ele tem em admitir as suas próprias más intenções e a dos demais para conseguir corrigi-las. Amor nos leva à felicidade, nos leva ao melhor. Amor nos leva ao carinho, à consciência do que podemos fazer para o nosso próximo. Amor é a verdade, amor é a beleza, amor é a integridade, amor é a consciência do bem, da beleza e da vida maior. Que assim seja. Vamos cultivar o amor. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Soltar os ombros. Sentir a paz, a luz, a divina essência e todo o bem necessário. Sentir a luz de nosso ser, sentir
que podemos abrir nosso coração para o amor. Vamos dar continuidade ao livro ABC da Trilogia Analítica. Vamos ver hoje a ação e a sanidade. Há 2000 anos, Cristo disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Hoje, a ciência psicopatológica da trilogia constata: só poderemos saber o que uma pessoa é pelo que ela faz. Na antiga Grécia, Aristóteles já definiu Deus como um ato puro e o ser humano como uma mistura de ato e potência, levando-nos a perceber que, apesar de racionalista, o filósofo grego Aristóteles dava enorme importância à ação na compreensão da realidade. A física moderna nos auxiliou muito no entendimento da essência humana, pois mostrou que os átomos estão constantemente em movimento, em maior ou menor velocidade. Nos minerais, as partículas do átomo estão em menor velocidade, nos materiais gasosos em maior, e assim por diante. A própria equação comprova que a ação é a base